Na 178, o título é Obra Individual. Então aqui, como eu sempre falo, vamos ler na anterior, que é a 177, a edificação do reino. Então, como a gente entendeu como se edifica um reino, onde ele está, como é que funciona, aí a pergunta, lógico, vem a nós, né? O que é que eu tenho que fazer individualmente para a implantação do reino? Aí a lição 178 vai falar exatamente isso. Qual é o trabalho individual? Por isso é obra individual para a implantação do reino de Deus. O versículo está em uma das cartas de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse versículo vem logo na nossa cabeça os inimigos, as pessoas que são contra nós, não gostam de nós porque nós cometemos algum erro, fizemos alguma coisa errada. Geralmente a gente está muito preocupado mais em pedir perdão, reparar o erro com aquele que a gente maltratou, feriu, magoou, atingiu. Mas o capítulo vai mostrar para nós uma visão diferente. É lógico que a gente tem que se preocupar com a nossa vítima direta. O pior é que nunca existe uma única vítima em um erro, qualquer que ele seja. Então agora nós vamos pensar melhor antes de cometermos um erro, porque aí a gente diz assim, se eu faço algo que não devia contra uma pessoa, se eu percebo que está errado, eu vou lá, me desculpo, mas nunca será atingido uma só pessoa. É isso que ele vai mostrar aqui. Quando, Emmanuel vai começar dizendo assim, quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. Então, olha só, um erro não é apenas um erro a alguém. Ele é um erro cometido a uma pessoa, lógico. Eu sou algoz e alguém foi a minha vítima. Mas esse erro, ele acaba criando em torno de mim, qualquer que seja, uma psicosfera que vai levar um tempo para ser diluída. A criatura ignorante, e agora ele vai falar quais são os efeitos na atmosfera espiritual daquela pessoa. A criatura ignorante, que a observa, se faz pior. Então, quem te vê fazendo erro, tudo que eu estiver falando aqui, seja encarnado ou seja desencarnado, que normalmente tem uma multidão nos observando, a criatura ignorante, encarnada ou desencarnada, que está nos observando, ela, através da nossa atitude, vai se fazer pior. Então, nós estamos ensinando, através do exemplo, várias pessoas a maneira errada de proceder. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. A gente sabe a luta que temos para nos tornarmos benevolentes em nossa vida. Assim como é para nós difícil ser benevolente, é para muitas pessoas. Imagine as pessoas, sejam encarnadas e desencarnadas, principalmente, que estão lutando para serem benevolentes e nos veem tomar uma atitude menos benevolente. Elas imediatamente se identificam conosco e dizem, tá vendo como não vale a pena?
imediatamente eu estou enfraquecendo a boa vontade dessas pessoas serem benevolentes. Assim como eu também me enfraqueço quando observo pessoas deixando de serem benevolentes. O homem quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima. Retificado significa quase corrigido, quase tomado o caminho reto, quase melhorado. Ele já está quase, ele já está lutando para andar na retidão, no caminho do bem. De repente, ele nos vê tomar uma atitude, seja encarnado, seja desencarnado. Eu falo mais, o problema é o desencarnado, porque a gente não sabe quem está nos observando, e depois nós viemos reclamar de obsessão, né? A gente fala assim, depois da obsessão, mas que tanto eu tenho obsessão? Muitas vezes, a obsessão que você tem não é dos atos que você cometeu em outras vidas. É dos atos que você comete nesta vida. É da multidão de espíritos que você atrai, acompanhando você pelo comportamento seu desta encarnação. E nem sempre eles são somente obsessores, porque eles não estão querendo interferir na sua vida. Eles são seus alunos, observadores, amigos, acompanhantes. E se tornam igual ou pior que você devido ao exemplo que você dá a eles. É isso que ele está mostrando aqui. Então, o homem quase retificado, que identifica, estaciona e desanima. Há muitos espíritos que estão nos acompanhando na luta da reforma íntima aí, e há muitas pessoas também. E, de repente, nos vê agir de uma maneira inadequada, desanima da sua reforma íntima, desanima também do seu bom intento. Né? O missionário do bem, olha só, peraí, antes disso, vamos montar a nuvem que está conosco. Uma parte que nos observou se fez pior. Então eu estou com uma parte agora dessa nuvem que me observa, está pior. A outra parte, menos benevolente. A outra parte, desanimada, espíritos desanimados com a reforma íntima. A outra parte, o missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldade para socorrer os outros. As pessoas que têm bom coração de ajudar os outros, de fazer caridade, de auxiliar, de ensinar, vendo a nossa atitude errada, difícil deles continuarem fazendo, dificulta, porque enquanto ele ensina 10, eu vou lá e exemplifico errado para 20, entendeu? Eu trabalho contra a divulgação do evangelho, a proposta do bem, porque eu estou desfazendo, destruindo o trabalho de alguém. Então, uma parte agora dos bons espíritos que estavam comigo vão se afastar, porque andar comigo acaba dificultando o trabalho deles e não melhorando, não ajudando, não auxiliando. Em derredor, aí ele vai falar assim, ó, em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Muitas vezes, eu não me atenho em refletir se eu imagino que sou uma pessoa do bem, uma boa pessoa, por que acompanham comigo muitos espíritos ignorantes, não benevolentes, estacionados e desanimados, preguiçosos,
E os bons espíritos quase não me acompanham. Eu digo assim, reflita, como é o teu dia? Quais são os pensamentos e as emoções que você emite no dia a dia? Muitas vezes pode ser um emprego que você não gosta, e ali naquele emprego, durante aquelas horas que você está trabalhando, você está discutindo, brigando, sentindo raiva, alguém contra você, você rebatendo, brigando ali, você já sai com uma multidão. Às vezes é a sua família, você ainda não reajustou com a sua família, e ainda tem aquela guerra íntima, calada, branca, velada, mas fica bem claro para o mundo espiritual as intenções mentais e sentimentais de um contra o outro. Há uma outra aglomerado em torno de você. E o seu comportamento em relação a cada grupo. Cada grupo que você vai, você deve pensar que se você ali está associado a um grupo, está de livre e espontânea vontade, enquanto lhe faz bem. Se não lhe faz bem, deve se afastar. Mas não cria contendas e desarmonias, porque você pode levar daquele grupo companheiros que estão em desavorossos, né? Irritados, chateados com o grupo, vão te acompanhar. Então, muitas vezes, uma pessoa a gente brinca, né? Na nossa família, de repente, chega aquele brigão na nossa família, tá toda reunida, aí ela começa a ficar naquele clima tenso, aquele clima tenso, aquele clima tenso, aquele clima tenso. Aí os espíritos estão excitando a briga, né? Querendo todo mundo brigar. Aí, de repente, o brigão briga, põe pra fora com todo mundo, depois ele vai embora. E aí sempre tem alguém que fala, parece que agora o ambiente ficou chato, mas acalmou. Por quê? Os espíritos brigão acompanhou o brigão e deixou quem não queria brigar. Muitas vezes um grupo é limpo porque aqueles que poluem o grupo, que contaminam um grupo, seja familiar, empresarial, religioso, de amigos, seja o que for, aquelas pessoas levam os desarmoniosos e ali criam suas desarmonias, mas também quando elas vão, elas levam com eles aqueles espíritos desarmoniosos. Aí parece que as coisas até melhoram, parece que houve até uma desobsessão. Não aconteceu uma desobsessão, mas dá a impressão que aconteceu uma desobsessão. Por quê? Porque aqueles que tinham má vontade, uma visão distorcida do acontecimento, uma vontade de dissociar o grupo, ou a família, ou o local de emprego, ou a religião, seja o que for, eles revelam-se e depois saem, levando todos os espíritos com eles. Aí essas pessoas vão reclamar assim, mas por que eu estou obsediado? Né? Por que eu estou obsediado? Porque não presta atenção no que pensa, no que sente, no que faz, no que fala. Às vezes é um errozinho, mas ele acumula outros que se identificam com esse erro seu, tornando, ora, você exemplificando para eles e eles exemplificando para você. A coisa fica num ciclo bem mórbido mesmo. Então, agora ele vai falar ao contrário, uma boa ação. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre, e vai fazer a mesma coisa que a má. Se o mal, uma má ação, acaba atraindo, contaminando os que estão à nossa volta, seja encarnado ou desencarnado, uma boa ação também influencia quem está do nosso lado, seja encarnado ou desencarnado. Aí ele vai mostrar para nós o inverso do que vai acontecer.
o que vai acontecer quando eu faço bem. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Então, quem está nos observando o esforço que nós estamos fazendo, ela acaba se contaminando com o nosso esforço e se esforça também. Os olhos menos benevolentes, os espíritos ou os amigos, ou quem está conosco, que não é uma pessoa muito benevolente, que nos veem que nos veem agindo com benevolência, acabam recebendo nova claridade para a vida íntima. Percebe que a benevolência faz bem, dá certo, funciona. Nós adoramos bons exemplos. O homem que está quase retificado, que identifica, adquire mais fortaleza para restaurar-se. Então, se eu estou na reforma íntima, trabalhando, eu estou sentindo uma dificuldade tremenda com as minhas más inclinações, eu observo alguém que também está passando por uma luta e está se esforçando para se manter firme na sua reforma íntima, eu acabo me levando a pensar, vale a pena, por que eu não vou conseguir? Se fulano consegue, Beltrano consegue, eu também consigo. O missionário do bem, uma pessoa que já está no bem, que a surpreende nela, se exalta. É claro, né? Ele louva, agradece, celebra, em benefício do seu apostolado de luz. Ele vê que mais uma pessoa, com o exemplo, está contribuindo com o trabalho dele. É ótimo. Então, os bons espíritos acabam se aproximando desta pessoa, porque ela, através das palavras, das atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos, ela colabora para o trabalho do bem. Eu vou pensar que o ser humano, que nós somos, vamos pensar assim, uma máquina. Mas se uma máquina ajuda eu a fazer um trabalho e a outra não, é óbvio que eu vou optar por uma máquina que me ajuda a fazer o trabalho. Agora, vocês imaginam que eu tenho uma máquina que me ajuda a fazer um trabalho, eu tenho uma máquina que não me ajuda a fazer o trabalho, e eu tenho uma outra que me atrapalha a fazer o trabalho. Nós, às vezes, nos tornamos a máquina que atrapalha o bem, a propagação do bem, a divulgação da doutrina espírita, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E aí ele diz assim: em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Vamos comparar o que está ao redor de um gesto descaridoso em relação a uma manifestação cristã. Enquanto um gesto caridoso congrega-se indisciplina, despeito, revolta, vingança, e associa-se em torno dela operações mentais malignas e destrutivas, em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança, o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. É fácil comparar uma coisa com a outra, é muito simples. Se desejas, portanto, agora é uma para nós, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Esse é o chamado. Vamos ter que trabalhar individualmente. Ou seja, não tem como eu viver uma vida cristã apenas em público.
eu vou ter que fazer um trabalho de cristianismo individual. É aquele que eu faço sozinho comigo mesmo. Por exemplo, o meu pensamento. Ninguém enxerga, ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém toca nele. Eu vou ter que trabalhar nele. Não adianta eu achar que em público eu sou uma pessoa boa. Quando somente estar em público eu digo pode ser mais uma pessoa. Está comigo, eu sempre estou me policiando para ser polido de uma forma cristã. Ele está falando aqui de um trabalho que eu vou ter que fazer individualmente. É aquele que é só eu comigo mesmo. Não tem outro. Porque aí, então, a multidão de espíritos que me acompanham está me vendo fazer as coisas, está me vendo, está ouvindo e vendo o que eu penso e sinto. Além de, quando eu estou com alguém, me ver, me ouve falando e me vê agindo. Então, afasta os corações amados do campo escuro do erro. Se você realmente ama a sua família, ama seu trabalho, as pessoas do teu trabalho, ama a religião, as pessoas que estão na religião, ama seus amigos, as pessoas que são seu amigo, ama a sociedade, as pessoas que estão na sociedade, ama seus vizinhos, etc. Se você realmente os ama, afasta-os. Olha só o que ele está pedindo. Afasta-os do campo escuro do erro. Como eu vou fazer isso? O fulano é evangélico, ele não vai me ouvir. O Beltrano é budista, ele não vai me ouvir. Né? O outro é ateu. Simplesmente não fazendo atitudes erradas, não falando coisas que não devia, não pensando coisas anticristãs deles e não sentindo por eles sentimentos inadequados. Com os teus atos, ele está dizendo, que constituem lições vivas do amor edificante. Se você não pode contribuir com uma palavra do bem, se você não pode contribuir com uma atitude do bem a quem quer que seja, a quem você ama ou que você diz que ama, porque ou a pessoa não aceita você, não tem problema. Não deixe, não permita que ela leve de você, que ela te surpreenda, que ela presencie você cometendo, pensando, sentindo qualquer atitude anticristã ou mau exemplo. Resumidamente, só de você fazer isso, você já está ajudando indiretamente, sem entrar em relação alguma com ela. Certo? Recorda-te que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Então vamos lá, imagine que nós queremos que um grupo de pessoas, seja a nossa família, nosso trabalho, nossa religião, nossa sociedade, pare de fazer um determinado comportamento. Um comportamento errado. Aceitar propina. Por exemplo, nós não podemos aceitar. Tem que começar por nós. Enquanto nós estivermos fazendo isso, seja escondido, achamos que estamos escondidos, porque tem muitos nos observando, é isso que ele está falando. Uma pessoa sabe que você é um espírito. Vai no seu local de trabalho e te oferece uma propina, e você facilita um trabalho para ele, imediatamente outros estão observando, outros ficarão sabendo, os espíritos que estão do outro lado estão vendo e vão dizer que você não deixa de ser um espírita hipócrita. A hipocrisia é a maneira como a gente, é o jeitinho que a gente dá para ter o direito de fazer o que está errado. Nós chamamos
de hipocrisia, né? Ou seja, eu faço, tá certo, outro faz, tá errado. Então, que a gente saiba que estão nos observando, mesmo quando eu olhar de lado, não tem ninguém me vendo, há uma multidão de espíritos que nos observam. Então, sejamos sempre um exemplo. Para isso, eu não preciso ficar falando, gritando, chamando atenção, brigando, seguindo alguém. Eu só preciso agir a cada instante, em cada momento, no bem. E vigiar meu pensamento. Muitas vezes eu tomando banho, lavando a vasilha, limpando a casa, trabalhando, orando, e vem um pensamento negativo, pessimista contra alguém. Não permito, não me libero a ter o direito de pensar. Corto esse pensamento. Se eu não posso pensar bem de alguém, se eu não posso desejar ainda bem a alguém, mal eu não vou fazer. Pronto, eu me nego. É como se alguém quisesse fofocar e eu digo, não quero fofocar. Pronto, acabou. Chega, corto o mal pela raiz. Não quero fofocar. Nessa lição nós terminamos, e ele está dizendo então, dessa forma, nós estaremos então jogando, né, para sempre, para as áreas do desaparecer, uma multidão de males. A partir do momento que nós não fizermos mais, outros estarão seguindo-nos e deixarão de fazer, outros seguirão os que seguem-nos, e assim sucessivamente, quando assustar, aquele erro, aquilo que era costume, deixou de desaparecer. Acabou. Naturalmente. Sem briga, sem guerra, sem disputa, sem discórdia,